Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 ações para você se aposentar e viver de renda. São empresas sólidas, com um ótimo histórico de pagamento de dividendos. Algumas delas estão baratas e com grande potencial, na minha visão. Além disso, eu tenho as 4 em carteira. Mas só lembrando que aqui no meu canal eu não faço recomendação de compra ou venda. Mas é importantíssimo que você assista até o final, porque eu vou te dizer quais foram os motivos que me levaram a colocar essas 4 ações na minha carteira e, claro, pensando em aposentadoria. Vamos ao vídeo, mas eu quero que você responda rapidinho nos comentários o nosso Beca Quest. Coloca aí. Qual é uma característica fundamental dos setores perenes em relação à sua estabilidade no mercado? Letra A, alto risco associado a inovações tecnológicas. Letra B, estabilidade e previsibilidade de receitas. Ou letra C, baixa previsibilidade de receitas. E aí, qual é a tua resposta? Coloca aí nos comentários que eu vou olhar todo mundo, tá bom? Sem mais enrolação, vamos embora pro vídeo. E a primeira empresa para se aposentar que eu tenho em carteira é a Sanepar, uma das poucas empresas de saneamento do país. Ela tem um histórico sólido de desempenho operacional, tanto em água, esgoto e resíduos sólidos. É uma empresa que, na minha opinião, a gente não encontra uma concorrência direta em suas operações. E eu já quero te perguntar, você investe na Sanepar ou na Copasa? Coloca aí nos comentários. De código SAP4, a Sanepar está custando R$ 5,40. Se valorizou nos últimos 12 meses, mais de 34%. Está com seu PL abaixo de 6 vezes. Um P sobre VP 0,81 é uma ação que está descontada. Está com seu dividend yield 5,63%. Quais foram os motivos de eu escolher Sanepar em carteira? O primeiro motivo é que essa ação pode se valorizar muito a longo prazo, porque o Brasil, como a gente sabe, é um país deficiente no setor de saneamento, infelizmente. Entretanto, o novo marco legal do saneamento, que foi aprovado em 2020, assim como investimentos em infraestrutura que o governo está realizando, pode beneficiar muito a Sanepar. Além disso, é uma empresa que, na minha opinião, tem um excelente desempenho financeiro. E segundo o preço justo de Graham, a SAP4 deveria estar custando R$ 12,46, com potencial de rentabilidade de 130,76%. Mas é claro, pessoal, que o método de Graham, ele nunca deve ser levado em consideração unicamente quando nós formos escolher uma empresa para compor a nossa carteira. Devemos analisar todo o contexto referente à companhia. Como, por exemplo, ela tem uma margem líquida acima de 23%. Isso nos mostra a eficiência da companhia. Tem um ROI de 15,44%, que nos traz essa ideia de rentabilidade. É uma empresa que está controlada em seu endividamento, tem liquidez corrente. Em relação ao seu histórico de dividendos, num período de 10 anos, em nenhum momento a companhia deixou de pagar dividendos. Ela tem um yield médio em 5 anos de 5,51%. Em relação à política de dividendos da Sanepar, é uma companhia sim que tende a melhorar. E é isso que os investidores da companhia esperam em relação à sua política de dividendos. Todavia, é uma empresa excelente. Inclusive, em 2024, nós teremos aqui 2 pagamentos de juros sobre capital próprio da Sanepar. Em relação às suas receitas e lucros, percebam que é uma companhia que vem crescendo tanto receita como lucro. Isso sim é um ponto muito positivo em relação à empresa. E olhando o gráfico lucro versus cotação e entendendo que cotação segue lucro, o lucro da Sanepar está aqui em cima e a cotação aqui embaixo. Então a tendência é que essa linha da cotação se aproxime ainda mais, fazendo com que sua cotação chegue em torno de R$ 7,00. Mas não tem como nós prevermos isso. E olhando aqui o ranking da Magic Fórmula de Joel Greenblatt, onde classifica e encontra pra gente empresas boas e baratas, combinando critérios de alta lucratividade e desempenho da ação através do ROIC e o EV/EBITDA, observando aqui a SAP11, que são as ações Unitis, a Sanepar, das mais de 200 empresas analisadas na plataforma, está no ranking 39 da Fórmula Mágica de Joel Greenblatt. A segunda ação que eu tenho em carteira não poderia faltar é o Banco do Brasil, setor
setor bancário, tá bom? Mesmo sendo uma empresa de economia mista, que tem sim um risco político embutido por ser uma empresa estatal, eu pelo menos diminuo esse risco adicionando a margem de segurança em relação ao meu preço teto, tá bom? Inclusive, se você investe no Banco do Brasil, coloca aí qual é o seu preço teto. De código BBAS3, o Banco do Brasil está custando R$ 27,23. Nos últimos 12 meses, se valorizou mais de 21%, está com seu PL abaixo de 5 vezes, o seu PVP 0,89, está com seu dividend yield nos últimos 12 meses de 7,08%. E por que eu escolhi Banco do Brasil? Perceba, se a gente for comparar ele aos seus principais players privados, fica ali pau a pau em relação aos seus resultados. Se a gente for olhar, inclusive, o Banco do Brasil tem um payout de 40,75%, tem uma margem líquida acima de 12%, está com o ROE acima de 18%, tem liquidez corrente, tem crescimento de receita e lucro. Falando em dividendos, tem uma excelente política, inclusive o yield médio em 5 anos é 7,32%. Só no ano de 2024 tivemos aqui 4 pagamentos e ainda teremos 3 pagamentos de proventos nesse mês de junho. Olhando o preço justo de Graham, é R$ 62,59, com potencial de rentabilidade acima de 129%. Em relação às suas receitas e lucros, ele vem surpreendendo desde 2022, um ponto muito positivo. E olhando o ranking da Magic Fórmula de Joel Greenblatt, o Banco do Brasil aparece aqui na posição 84. Nesse caso, até o momento, de acordo com esse ranking, a Sanepar está na frente. E a terceira ação que eu tenho em carteira é a BB Seguridade, um setor resiliente. É uma empresa brasileira que é controlada pelo Banco do Brasil, que atua nos segmentos de seguro, previdência e capitalização. Muita gente acha que investir na BB Seguridade é a mesma coisa que investir no Banco do Brasil, tá bom? E não é, isso não é verdade. Porque mesmo havendo essa relação com o Banco do Brasil, o setor de seguros é um setor muito mais estável. Ou seja, a BB Seguridade é menos influenciada em relação aos ciclos econômicos. É um setor altamente regulado. Dessa forma, dificilmente a gente vai ver o dedinho do Estado nessa ação, diferente do risco que eu falei em relação ao Banco do Brasil, tá certo? Outra questão é que é uma empresa altamente lucrativa. Toda vez que você lembrar de seguros, claro que tem a taxa de sinistralidade, que a gente tem que observar isso, porém, é uma empresa altamente lucrativa. Quando a taxa de juros sobe, por exemplo, é um cenário onde a empresa entrega melhores resultados financeiros, tá bom? Outra questão, ela é exposta ao agronegócio, que é o coração do PIB brasileiro, e isso ajuda ainda mais o aumento de receita da companhia, particularmente é uma empresa que eu gosto demais. E eu já quero perguntar a você, você tem BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Ou você tem as duas em carteira? Porque são duas teses diferentes, né? Coloca aí nos comentários. De código BBSE3, a BB Seguridade está custando, nesse exato momento, R$ 32,68, se valorizou nos últimos 12 meses, mais de 14%, está com seu PL abaixo de 9 vezes, o seu P sobre VP 5,54 e o seu dividend yield 8,72%. Observando o histórico de dividendos da BB Seguridade, o seu yield médio em 5 anos é 6,87%. E só no ano de 2024 aconteceu aqui 2 pagamentos de proventos da companhia. Se a gente for observar o gráfico lucro versus cotação, perceba que ainda há margem para subir mais o preço, encostar mais no gráfico do lucro, chegando aqui na faixa de R$ 38,00. Claro, tá, pessoal, que nada é recomendação de compra ou venda de ativo financeiro. Quando eu falo essas questões de tendência, nós não temos bola de cristal para saber se vai acontecer ou não. Inclusive, falando no lucro, perceba aqui que a BB Seguridade cresce 4,7% em seu lucro e soma
soma 1,84 bi no primeiro TRI de 2024. E esse resultado foi impulsionado devido ao crescimento dos prêmios ganhos e a melhora da sinistralidade de seguros. Quem investe em seguro deve sempre prestar atenção nesses dois pontos. Olhando a BB Seguridade no ranking da Magic Fórmula, ela está na posição 131. E a última ação da lista que compõe a minha carteira previdenciária é a Taesa. Ela tem um modelo de negócio estável, atua na construção, operação e manutenção de linhas de transmissão de energia elétrica, trabalha com atividade essencial e regulada, o que proporciona contratos de longo prazo e com garantias de receita, o que resulta, de certa forma, um fluxo de caixa e resultados consistentes. De código TAEE11, eu invisto final 11, né, que são as units. Inclusive, qual é a ação de energia elétrica que você investe? Se for a Taesa, qual é? A final 3, final 4 ou final 11? Coloca aí nos comentários, tá bom? Nesse exato momento está custando R$ 33,59. Tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de 3,36%. Está com seu PL abaixo de 9 vezes, o seu PVP 1,64% e o seu dividend yield 11,04%. E eu escolhi a Taesa, além de ser uma empresa de energia elétrica, tem resultados consistentes e comprovados, tem previsibilidade de receita, é uma empresa também que tem uma diversificação geográfica grande, ou seja, seus ativos de transmissão estão em diferentes regiões do Brasil, o que ajuda a não ter uma concentração e assim dilui os riscos de uma certa forma em relação à empresa. Olhando o preço justo da fórmula de Graham em relação à TAE11, teria um preço justo de R$ 42,56 e um potencial de rentabilidade de 26,69%. Tem a sua margem líquida de 39,85%, está com um ROI acima de 19%. Em relação à sua dívida líquida sobre EBITDA, a Taesa sim está alavancada devido aos projetos que ela vem trazendo. Olhando o seu histórico de dividendos, em 5 anos o seu yield médio é 9,94%. Nesse ano de 2024, tivemos 2 pagamentos e teremos um terceiro agora nesse mês de junho. Em relação às suas receitas e lucros, é uma empresa que nunca deu prejuízo em relação a esses dois fatores. E olhando a Taesa no ranking da Magic Fórmula de Joel Greenwald, ela está na posição 63. Ficando assim nesse ranking, a Sanepar em primeiro, a Taesa em segundo, o Banco do Brasil em terceiro e a BB Seguridade em quarto. Mas agora eu quero saber de você: Sanepar, Banco do Brasil, BB Seguridade ou Taesa? Qual delas você tem carteira e quer carregar para aposentadoria? Coloca aí nos comentários. E se você não tem essas ações em carteira, coloca aí nos comentários 2 que você tem e carrega para longo prazo, tá bom? Coloca aí que eu quero saber. Muito obrigada para você que ficou até o final desse vídeo e para eu saber que você ficou comigo até aqui, coloca aí nos comentários: eu tenho uma mente milionária. É uma frase poderosíssima, escreve aí, porque sim, tudo começa aqui, ó, na sua cabeça, tá certo? Eu separei também outro vídeo para você assistir na sequência desse. Clica aqui e a gente se vê lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!